A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Nosso tema de hoje será o e-social e os eventos de processo trabalhista. Antes de iniciar, quero confirmar que todos vocês, clientes, estão me ouvindo de forma clara. Vocês podem me confirmar no chat, por favor? Ok, legal. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Danilo Silva, eu sou consultor tributário aqui da TOTUS. Eu faço parte do time de consultoria de segmentos, que é um time especialista em legislação, nas legislações para apoiar o time de produto. Eu sou especialista na área de RH, porém nosso time apoia também os produtos de fiscal e os produtos de contábil. Nós controlamos atualizações referente a mudanças na legislação dentro dos produtos e das obrigações, ok? Eu sou formada em contabilidade pela FMU e faço MBA em gestão trabalhista e previdenciária pela BSSP. Nosso evento de hoje, como eu falei, vai ser sobre social, porém, nós não vamos fazer ele através do PPT, a parte de conceito, ok? Nós vamos fazer através do portal Espaço Legislação, que eu vou demonstrar para vocês aqui, conforme for seguindo o nosso webinar. Porém, antes de chegar lá, deixa eu apresentar para vocês como é que vai funcionar a nossa agenda. A nossa agenda vai ser uma parte referente à introdução e o conceito dos eventos do processo trabalhista dentro do e-social. A segunda seguirá como a parte de produto vai apresentar para vocês o funcionamento do HCM, onde é enviado as informações dos eventos da família 2500, da família 25 de Social Processo Trabalhista. E, por fim, sobrando o tempo, nós vamos apresentar para vocês algumas dúvidas, responder ao vivo e comentar algumas dúvidas que foram mais recorrentes de vocês, clientes, ok? Legal. Bom, vou compartilhar com vocês aqui e mostrar para vocês aonde vocês conseguem acessar a nossa página referente ao conteúdo de processo trabalhista. O acesso ao conteúdo de processo trabalhista, vocês vão conseguir através do portal Legislação. O acesso é aqui na página do TOTS.com, que é a nossa página central da TOTS. Você vai acessar no menu superior, aqui em cima, vai vir aqui até a parte de Sou Cliente. Clicando aqui, você vai vir até a segunda opção, Espaço Legislação. Embora esteja no botão Sou Cliente, o Espaço Legislação, o seu conteúdo é gratuito e aberto para todos os públicos, ok? Então, não precisa ser necessariamente somente um cliente para entrar dentro dele. Clicando aqui, você vai ser redirecionado para o portal. Como eu falei, o seu acesso a conteúdo. E para você ficar por dentro de todas as novidades referente à área fiscal, RH, contábil, previdência, basta você preencher e você será notificado via e-mail. Eu tenho clientes novos aqui com a gente que nunca participou de um Responde ou não conhece o portal Espaço Legislação. Vocês podem responder para mim pelo chat. Ah, ok. Nós temos alguns clientes novos. Sejam bem-vindos, tá bom? Aos clientes que já participam, prazer em rever vocês, né? Nós temos vários clientes que estão sempre participando dos nossos eventos, tirando dúvidas. Os eventos TOTOS Responde são justamente para isso, para manter a TOTOS, a área de produto e o conceito próximo de vocês, clientes, e até mesmo você que não é cliente quer ficar por dentro. Fique de olho na nossa grade de eventos que eu vou mostrar para vocês aonde fica, tá bom? Então, vocês que são novos, esse aqui é o Espaço Legislação. O Espaço Legislação é um portal com conteúdo das áreas contábeis, RH e fiscal. Nós temos diversos conteúdos e ferramentas para vocês utilizarem e automatizar, melhorar o processo de vocês no dia a dia referente a essas entregas das obrigações.
Como, por exemplo, eu tenho aqui o calendário. O calendário, ele é uma ferramenta, né, como o próprio nome já diz, ele é um calendário de obrigações, e nele você consegue se informar sobre as datas de vencimento, sobre as entregas de diversas obrigações que estão previstas em legislação. O calendário é intuitivo, tá? Ele funciona aqui com você mudando o mês, tá bom? Você consegue, ele tá mapeado até dezembro de 2023, e você consegue filtrar ele por esfera também, estadual, federal e municipal. E você também consegue filtrar por área, RH, fiscal e saúde, ok? As obrigações contábeis estão acopladas dentro da parte fiscal. Bom, como nós somos, né? Eu entendo que a grande parte do nosso público de hoje é o público do RH. Vamos filtrar por RH, nós não vamos usar as esferas, porque nossas obrigações são federais. Porém, né, o time fiscal normalmente tem diversas obrigações estaduais e também municipais, eles podem realizar o filtro, tá bom? Então, um grande exemplo é que hoje nós sabemos que hoje é dia 12 e eu sei que no dia 14 eu tenho que entregar as informações da DCTF Web, ok? Aqui nós temos a descrição, a data e o fundamento também, e até a esfera, como a gente sabe, é federal, tá bom? E você pode incluir essas informações no seu próprio calendário, fazendo download ou fazendo o compartilhamento para o seu próprio calendário. Você pode fazer de obrigação específica ou até mesmo adicionar o mês como um todo, tá bom? Então, essa é uma ferramenta para ajudar no controle das obrigações que a gente sabe que são várias, né? Nós temos aqui, por exemplo, a DARF de imposto de renda no dia 20. Nós temos aqui que o pagamento do salário vai ser no dia 5 e assim por diante. Ele mapeia para a gente todas essas obrigações. Nós temos também o portfólio, que é uma outra ferramenta. O portfólio, ele tem todas as informações referente às obrigações, aos documentos que a TOTUS atende e qual produto atende. Como é que funciona? Eu posso fazer o filtro aqui através do nomezinho do estado que eu quero saber a informação, ou posso clicar aqui até mesmo dentro do próprio mapa, ele é interativo, tá? Vamos ver lá em Roraima. Vamos ver, por exemplo, eu quero saber sobre CIPA. Então, eu tenho aqui, né, que a CIPA ela é atendida pelo Proteus, pela RM, e o que está em rosinha aqui é o DataSul. Sistema que tem as informações, né, para gerar o 13º, para gerar as informações do 13º. Eu tenho que aqui o DataSul me atende. Então, aqui, caso você tenha alguma dúvida, se está precisando de algum apoio referente a alguma entrega, algum sistema, você pode consultar se a linha aqui em questão atende e se o seu estado atende e entrar em contato com a TOTS para conseguir fazer o trâmite de aquisição, tá bom? Então, temos aqui todas as áreas, né? Referente a RH, por exemplo, aqui, balanço patrimonial na parte de contábil, tenho aqui diversos documentos eletrônicos, como nota fiscal, nota de serviço e assim por diante. O filtro também funciona aqui por esfera. Legal? Bom, além disso, né, a nossa página conta com diversas informações importantes aqui na parte principal, então nós temos um carrossel. O TOTUS Responde é a página onde a gente centraliza todas as informações referente aos eventos que vão acontecer. Então, ele já tem uma grade de evento até o meio do ano, está aqui. Então, por exemplo, ó, aqui em abril, hoje é dia 12, TOTUS RH referente a processo trabalhista, das 15 às 17, link para inscrição. Hoje de manhã aconteceu para a linha RM e ontem foi a linha Proteus. Deixa eu ver aqui mais um evento de RH muito legal. Em maio, nós vamos ter um evento referente à portaria 671, que para quem está dentro do RH sabe que essa portaria é polêmica, e foi, está, e é, né? Referente às informações de ponto eletrônico. Ela trouxe diversas coisas novas referente a registro de ponto eletrônico. Nós temos uma página sobre esse conteúdo e também vai ter evento sobre esse conteúdo, tá bom? Então vai ser no dia 9 de maio. Se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade para clicar aqui e se inscreva. Como vocês podem ver, nós temos aí até setembro, né? Eu falei até o meio do ano, ó, nossa equipe está até além. Então, nós temos informações aí até setembro, tá bom? Então, fiquem à vontade para se inscrever. Agora, uma coisa super bacana que eu quero mostrar para vocês
é a nossa página, né? É o nosso acervo de conteúdo. Então, aqui na parte de biblioteca, nesse menu superior, você consegue acessar os vídeos desses eventos, que são, por exemplo, o vídeo de hoje. Após finalizar o evento, espaçado até 48 horas, nós vamos postar esse vídeo aqui na playlist do YouTube, para que vocês consigam acessar, dividir, compartilhar, assistir de novo, né, se tiver alguma dúvida. Eles ficam aqui na nossa playlist no YouTube, que vem através do espaço Legislação Biblioteca Vídeos, tá bom? E aqui também eu tenho uma área de conteúdo. Essa área de conteúdo é um acervo com diversas páginas de diversos conteúdos para todas as áreas. Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui por RH e ver o que a gente tem de legal. Então, aqui, ó, nós temos a página de justiça social processo trabalhista, que nós vamos entrar já já. Nós temos informações sobre a DCTF Web. Nós temos sobre a portaria que eu acabei de comentar com vocês, que é super bacana, que vai ter mês que vem. Nós temos página da RAIS, do E-Social Geral, do E-Social SST, nosso Egregrama, os eventos que precisam de um pouco mais de aprofundamento, nós fizemos uma página separada, porque é muito conteúdo, né, para deixar tudo numa página só. Então, nós temos uma página centralizadora, onde coloca as informações do que é um evento, o que é um periódico, o que é um não periódico, o cronograma, e assim por diante. Nós temos uma página somente para SST, e nós temos aqui a página que vocês vão conhecer já já, que é de processo trabalhista. A TOTS também disponibiliza para os clientes um aplicativo no celular de validação de INSS, né, do cálculo de INSS. Vocês podem acessar aqui através da app calculadora de INSS. Aí vocês lá dentro vocês vão achar link que vão levar vocês tanto para o aplicativo na plataforma da Apple, como no aplicativo também para Android, ok? Do iOS e Android. É totalmente gratuito, fiquem à vontade para fazer o acesso. Nós temos aqui sobre DIRF também, trabalho intermitente, que é outro assunto polêmico, e afastamento previdenciários. Porém, hoje, nosso evento, né, é sobre o social processo trabalhista. E a página está aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida depois de onde vai ficar o vídeo, eu falo novamente no decorrer do nosso treinamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, a nossa página ela foi estruturada para que você consiga entender os conceitos e conhecer um pouco do que como é que está acontecendo a inserção desses eventos dentro da estruturação do e-social e algumas informações de produto. Porém, aqui nós temos hoje o time de produto do DataSul, que vai trazer para a gente as informações sobre preenchimento, assim que eu terminar de falar a parte conceitual. Afinal, é muito importante a gente entender o que é para poder entregar, certo? Bom, outro detalhe, caso vocês queiram acompanhar junto comigo, né? Basta vocês acessar o espaço de legislação, fazer o caminho que eu mostrei para vocês, que vocês conseguem acessar e descer a página junto comigo, ou continuem me vendo pelo vídeo, tá bom? Como eu tenho clientes novos, eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com o e-social, porém vamos fazer uma breve introdução do que é o e-social. Então, de forma conceitual e social, ele é um sistema de escrituração, né, que ele vai absorver as obrigações trabalhistas e previdenciárias que existem hoje para dentro de um sistema único, que é ele próprio, né, o e-social, e aí ele vai ficar centralizado na parte do governo federal. O objetivo principal dele é, além de centralizar todas essas diversas obrigações, né, que nós temos aí RAIS, nós tivemos livros de registro, a parte de ponta, a parte de folha, as informações de DIRF, as informações de CAGED, né? O social absorve essas informações, padroniza, e o governo e os demais órgãos que precisam de alguma forma ter acesso a essas informações vai ter tudo no único lugar, que é o próprio social, e ele é um projeto dentro do sistema do SPED, ok? Vale ressaltar que o social ele não traz novas legislações trabalhistas, ok? A gente tem um pouquinho desse entendimento às vezes e ele está incorreto. O social não dita novas leis, ele apenas segue as leis que já existem e se tiver alguma alteração posterior, alguma modificação, essas leis vão ser alteradas
pelo sistema legislativo. E social, ele respeita o que já existe, ele só simplesmente absorve e padroniza, como eu falei. Antes da gente entender como é que funcionam os eventos dentro do e-social, vamos entender a versão do e-social atual e o que é um processo trabalhista. O e-social, ele está sendo evoluído através de fases, versões, né? E através dessas etapas, ele vai se modernizando e se apresentando de forma cada vez mais completa para nós, que somos os empregadores que preenchem, entregam as informações para o governo federal. A versão atual e que vai receber as informações referente a processo trabalhista é a versão simplificada 1.1. Essa versão, ela incorpora os eventos de processo trabalhista e também as informações de imposto de renda sobre a folha, tá bom? Ainda o social não consegue, não é que ele não consegue, perdão, ele ainda não absorve as informações que vão diretamente para a DIRF. Isso vai ser uma fase posterior. Atualmente, essas informações de IR sobre a folha e sobre as informações de processo trabalhista. Quando que ele entrou em produção? Ele entrou em produção, então, no ambiente, né, no ambiente de produção, no dia 16 de janeiro de 2023, e ele teve um período de convivência com a versão anterior a 1.1, que era 1.0, até o dia 19 de março de 2023. Aí, a partir do dia 19, no dia 20 em diante, o e-social começou a rodar somente absorvendo os eventos que são da versão 1.1. Embora os eventos de processo trabalhistas não entrarem em produção exatamente no dia 20, eles estavam previstos, a gente vai ver isso mais para frente na nossa página, o mapeamento das datas, mas ele iria entrar, tá bom? Mas a produção dos demais eventos já está correndo normal. Então, entendemos que é a E-Social, vamos entender um pouquinho aqui do que é um processo. Bom, de forma não juridiquês, de uma forma simples, nós temos um entendimento que no direito do trabalho, uma vez que o empregador e o empregado, principalmente a parte do empregado, né? Que uma vez que o empregado ele reconhece que algum direito dele foi violado, que alguma cláusula do contrato, algum combinado do contrato não foi cumprido e ele se sinta de alguma forma prejudicado, ele pode abrir o que nós conhecemos como um processo trabalhista no direito do trabalho, né? Na área do trabalho. E aí isso se torna um processo trabalhista. Nós entendemos que o que rege a legislação trabalhista, como o próprio nome já diz, é a própria CLT. Então, é a partir da análise da CLT, claro, né, que a gente sabe que tem jurisprudência, tem outras legislações complementares que vão reger todo o nosso mundo referente ao processo do trabalho, né, ao trabalhista, mas de forma, assim, o nosso maior documento que rege essas orientações referentes à legislação trabalhista é a CLT. Então, o processo gira ali dentro, né, das normas que foram constituídas ali dentro e, claro, também, né, os seus acessórios, adjacentes e assim por diante. Tá, mas ok, como é que é uma fase de processo trabalhista e quando eu RH tenho que entrar nessa jogada, nesse fluxo? Vamos entender também. Então, aqui, eu tenho aqui diversas fases. Então, como é que começa? Então, eu me senti de alguma forma lesado. Então, eu vou procurar um advogado para conseguir ver como é que funciona o meu processo trabalhista referente ao meu empregador. Esse advogado, ele vai fazer a petição inicial, vai passar para a fase de defesas, audiências, assim por diante, e ter um julgamento por parte do juiz do trabalho. Uma vez que eu tenho um julgamento, os advogados podem entrar com recursos, né, para de repente contestar esse julgado ou algo do tipo. Porém, né, pós recursos admitidos ou não e o novo julgamento ou não, eu vou ter uma parte de execução do trânsito em julgado da ação e cobrança. O que é essa palavra grande aqui? É quando bate o martelo, quando é determinado que o empregador vai realizar X pagamento, X recolhimento ou X reconhecimento de algum vínculo, por exemplo, e todas as outras demais possibilidades que existem no direito do trabalho. Mas qual que é o fato? O sexto passo é onde é consumado, né, o processo em si, onde houve uma decisão. A partir dele, entra o RH.
aí nós vamos, entra o envio dos eventos de processo trabalhista. Então, mais uma vez, tá? Vamos lá ressaltar isso para a gente fixar. O RH, ele entra a partir do momento que passa todas as fases desse processo e ele entra na execução do trânsito em julgado e a cobrança dos valores. E aí a gente vai transmitir os eventos do E-Social de processo trabalhista, que nós conhecemos como a família 25, né? Eu queria complementar umas informações de vocês, com vocês, referente a isso. É importante que nessa fase aqui, como vocês podem ver, o fluxo ele envolve a parte jurídica e a parte que é responsável por transmitir as informações do governo. Quem que tem que enviar as informações do E-Social? É o RH, é o DP, é o jurídico, é o advogado? Quem que é? É o empregador, tá bom? O empregador, ele é responsável por transmitir as informações do E-Social referente aos eventos do processo trabalhista, assim como os demais eventos que norteiam, né, o E-Social. Quando eu quero dizer empregador, é a empresa como um todo. O manual, o governo federal não vai definir quem de fato dentro da empresa tem que fazer essa transmissão. Isso parte por decisão do processo da empresa. O fato é que a empresa tem que entregar. Assim como a SST, que para quem acompanhou a polêmica, né, é a parte de SESMIT, é a parte de RH, é a parte de, sei lá, SST geral da empresa, o social não vai apontar, mas só que precisa ser entregue pelo empregador. O empregador que vai fazer essa decisão e organizar as áreas para conseguir entregar isso. Porém, o fato que é muito visível e importante é que as áreas precisam ter uma sinergia de informação para conseguir entregar os eventos de forma regular e completa. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, nosso entendimento é que a parte jurídica, o RH, nesse sentido, vai precisar de uma sinergia para absorver as informações que aconteceu na execução do trânsito em julgado, para poder enviar as informações que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Lembrando que o E-Social dispõe, né, tanto do Web Service, que é através do RP DataSul, que vocês podem fazer essa transmissão para o produto DataSul, ou também você pode enviar as informações através do módulo simplificado de reclamatória trabalhista, que fica dentro do portal do E-Social. Tá, vamos falar sobre os eventos então agora. Entendemos ali o que é social, entendemos da versão, passamos um fluxo de processo do trabalho para a gente entender onde que entra o envio dessas informações. Vamos falar sobre os eventos em si, né? Então vamos lá. Quem que deve informar essas informações dentro do e-social? Gente, uma coisa que o MOS, né, que é o Manual de Orientações de Social, deixa claro é que o responsável é o empregador, ou os responsáveis solidários, ou até mesmo subsidiários também devem enviar, tá bom? É importante a gente ter esse tipo de observância. Então, todo declarante dentro de um processo, pode ser ele de CCP ou até mesmo o Inter, ou ele for obrigado a ter o reconhecimento de vínculo, ou terá alguma informação relativa ao vínculo trabalhista, e ele tem que recolher ali encargos, verbas indenizatórias, INSS, assim por diante, pagar e recolher, ele precisa transmitir as informações da família 25 do E-Social, tá bom? Então, vamos conhecer aqui a família. Nós temos 4 eventos, né, que fazem a parte vamos chamar de família, né, mas esses 4 eventos fazem parte do grupinho das informações de processo trabalhista. Nós temos aqui, então, o 2500, né, que é o evento responsável. Ele é o evento chamado de processo trabalhista. Ele é responsável pelas informações referentes ao processo em si, né? Seja perante a Justiça do Trabalho, ou então, mais uma vez, celebrado no âmbito da CCP ou da Ninter. O seu prazo de envio é até o dia 15 do mês subsequente ao trânsito em julgado, né, da decisão, uma vez que a decisão é proferida, ou, de repente, o acordo também é celebrado, também vale como fato gerador para o envio do evento.
Ele também contém as informações cadastrais e contratuais referente ao vínculo, à alteração que o juiz determinou ou alguma coisa relacionada ao desenrolar da ação, tá bom, do processo. E nele também vai as informações de base de cálculo para recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária. Ok? As informações são as informações de base de cálculo, tá bom? Vamos gravar essa frasezinha, base de cálculo, porque os pagamentos e as parcelas em si, o lembramento dos valores, são no outro evento 2501 que a gente já vai falar sobre ele. E mesmo que você não tenha essas informações de base para poder, de repente, tive um processo, ele foi julgado, ele foi proferido, e eu não tenho recolhimento de encargos ou não tenho ali INSS, FGTS ou IR, mas eu tenho ali um reconhecimento de um possível vínculo, por exemplo, eu tenho que mandar ele também, tá bom? E se de repente eu tiver um vínculo ainda dentro dele, eu preciso ter a ciência de estar preenchido meus eventos referente ao 2200, que é o evento de admissão, tá bom? E ele tem como pré-requisito, de acordo com o MOS, o preenchimento do evento 1000, né? Que é o evento onde a gente cadastra as informações do empregador. Ok, vamos falar então agora do evento 2501. Ele é o evento, ele é chamado de informações dos tributos decorrentes do processo trabalhista. Esse evento, ele registra os valores que você tem de contribuição de imposto de renda e das contribuições sociais. Lembrando que a FGTS só vai entrar para o E-Social de fato assim que começar a entrar em produção o sistema do FGTS digital, ok? Então, nesse evento 2501, a gente informa as informações referentes a esses recolhimentos, né, previdenciários ou de imposto de renda, inclusive também a parte relativos a terceiros também, tá bom? Que também é informado lá no 2500. É importante que nós observamos que ele é dependente do envio do 2501. Uma vez que você não transmitiu o 2500, não tem como você ter o 2501. O seu prazo também é do 15º dia do mês subsequente ao pagamento de cada parcela ou fato gerador que acarrete alguma espécie de pagamento dentro do processo trabalhista. Se você não tiver um pagamento de fato, aí é óbvio que não há necessidade de transmitir ele, tá bom? Porque ele leva somente as informações de INSS ou de imposto de renda sobre o processo trabalhista. E ele é um evento para cada mês por processo que for devido ao pagamento, seja até mesmo das parcelas, tá? Então, se eu tiver um processo e eu tiver ali um processo dividido em 10 parcelas daquele processo, eu vou mandar durante 10 meses consecutivos o evento 2501 referente àquele processo, ok? E é importante também a gente conhecer aqui o 5501, que a gente vai pular o 3500, vamos falar do 5501. O 5501, ele é o retorno, né, das informações que a gente demandou ali no 2501. Ok? Mandei o 2501, recebi um 5500, que é o meu retorno das informações dos encargos que eu estou recolhendo referente aos pagamentos. Então, ele é como a gente chama, né, totalizador. Ele tá ali, ele contém, né, as informações de pagamento, como eu falei para vocês, ele linka as informações do CPF que você manda no 2500 e você informa no 2501, os períodos de referência de pagamento, ele tem que bater as informações de base que você tem ali no 2500 com o 2501. Então, por exemplo, eu informei ali no 2500 que a minha base de INSS vai ser X. A gente tem que entender que no 2501 ele está refletindo e desmembrando o valor que eu informei lá no 2500, que é no meu evento de processo trabalhista. Então, meu 2501 ele vai somar todas as parcelas, por exemplo, e vai bater com o valor da base. E o 5501 é o meu retorno, né?
Bom, e por fim, né, a gente tem que lembrar que o social não calcula valores, ok? O empregador ele vai informar os códigos referente lá na DCTF Web sobre o recolhimento e o valor em si. Então, ele não é um validador, tá? Ele é apenas um transmissor da informação lá para o governo federal. Então, mas por isso não tira o fato que nós temos que preencher essa informação de forma correta. Tá, e de repente não preenchi correto. O que eu faço? Você vai mandar um 3500, que é o evento responsável por fazer a exclusão e tornar sem efeitos os eventos 2500 e 2501, para você poder retificar, tá bom? Ele pode ser efetuado caso você tenha necessidade de fazer essa exclusão, e ele, obviamente, tem como pré-requisito, né, o envio dos eventos para poder realizar a exclusão em si. Um outro exemplo que eu queria falar para vocês aqui é referente a algumas informações complementares que vocês podem consultar na nossa página, tá bom? Que nós conseguimos introduzir através do manual de social e algumas análises. Então, eu fui falando para vocês aqui, vocês podem ficar à vontade para ler na íntegra, tá bom? Todas as informações que nós temos aqui do 2500 e do 2501. Sabemos que uma das grandes dores, né, é a gente entender o que mudou da Cefip para o E-Social no envio dessas informações. Então, nós construímos, elaboramos um comparativo, né, da Cefip barra E-Social. E esse comparativo, ele foi construído com a intenção de demonstrar para vocês, desde o reconhecimento do fato gerador, do que eu tenho que fazer a entrega, até a entrega em si, né? Claro que aqui está somente a parte tá um pouco resumido, né? Porque o processo em si é complexo e grande. Mas aqui é para a gente entender o que muda de fato, principalmente no sentido a esforço e complexidade do trabalho na hora de fazer essa transmissão para o governo federal. Então, por exemplo, eu tenho aqui o código de envio, né? Eu tinha na Cefip que quando eu tinha que reconhecer algum encargo referente à Previdência e FGTS, eu tinha como código base para isso o 650. E se fosse somente FGTS, seria o 660, 660. Já no social, como a gente acabou de ver, os eventos que fazem esse tipo de transmissão para o governo agora são a família 25, que são esses 4 eventos que nós falamos, que é o 2500, o 2501, o 3500 e o 5501, que são responsáveis pelas informações de processo trabalhista. Então, a gente consegue perceber que eu saí de 2 códigos para 4 eventos, que dentro desses eventos eu vou detalhar todas as informações necessárias para o governo receber essas informações referente ao processo. O fato gerador também, né, ele acaba sendo o mesmo, porque uma vez que o coempregador é condenado, ele precisa recolher ali os encargos, é necessário realizar a transmissão. Nós adicionamos aqui que, uma vez que o empregador também é submetido ao CCT e ao NINTER, ou reconhece algum tipo de vínculo, ele também precisa mandar o evento do processo trabalhista, como eu falei. Como eu até falei ali atrás para vocês. Eu tenho um processo, mas eu não tenho um pagamento em si, mas eu tive que reconhecer um vínculo, alterar ali uma data de admissão, então eu preciso fazer o envio dos eventos, nesse caso 2500. Mas eu preciso fazer, esse é o fato. Como é que o governo identificava essas informações do processo ali da Cefip e como é que ele identifica agora nesse social? Então, por exemplo, lá na Cefip, nós tínhamos a chave da Cefip, né, que era o ID identificador do processo e do arquivo em si. E esse número, por exemplo, era composto por CNPJ, competência, código de recolhimento, FPAS, o número em si do processo, a vara, o período e as chaves de categorias ainda, né, que é a chave 3 de reclamatória trabalhista e a 4. Dentro desse social, essa forma mudou, né? Embora eu tenha que informar também as informações referentes ao processo, é diferente. Então, nesse social, por exemplo, eu mando essas informações de identificação do processo do 2500 através do campo 16, info processo, e 20 dados complementares.
Então, ou seja, deixou de ser aquela chave lá do ACFIP e passou a ser detalhado dentro do evento. E ainda, para complementar, por exemplo, lá no grupo 38, também do evento 2500, eu tenho ali os campos que eu vou ter que informar as decisões do meu processo, lá no campo 38, como, por exemplo, reintegração do empregado, reconhecimento de categoria, reconhecimento de natureza de atividade, né? Abre ali diversas possibilidades que o juiz pode fazer a decisão referente ao processo. Então, é um outro exemplo também. Na remuneração também, né, como a gente falou ali, o evento responsável por trazer as informações de pagamento de verbas indenizatórias ou até mesmo os encargos que são recolhidos é do 2501 a cada pagamento. Eu vou informar, então, o 2501, e na GFIP eu fazia ali um documento, né, com o valor consolidado ou até mesmo aproximado e mandava para o governo. Aqui no social, eu vou detalhar cada pagamento dentro do 2501, e inclusive eu trouxe para vocês até os campos que são responsáveis por isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui no campo 19 o cálculo, né, referente às informações de INSS, 13º, imposto de renda, é no campo 19. No campo 25, eu vou ter as informações da contribuição em si, né, que vão levar ali para a Receita Federal através dos códigos, que vai lá também para a DCTF Web. E no campo 28, um outro exemplo, eu tenho o campo responsável por recolher as informações de impostos de renda sobre folha, sobre o processo, né? Então, aqui eu tenho até para vocês alguns códigos de exemplo, ó. E aqui embaixo vai ficar mais lúdico, né? Então, eu tenho que aqui, lá na minha GPS, eu recolhia com os códigos 2909, 2917, né? Quem mandou bastante aí quem mandou as informações referente a processo dentro da Cefip lembra bastante desses códigos. Já dentro desse social, com a DCTF Web e as informações de encargos indo através da DCTF Web e assim a emissão da DARF para pagamento, a gente tem aqui diversos códigos, né? Diversos igual a mais de 70, tá bom? Esses 70 códigos estão disponíveis no manual da DCTF Web, que foi disponibilizado em fevereiro de 2023, que vocês podem consultar aqui dentro da nossa página. Mas quero que vocês entendam que com o e-social, nós temos mais códigos para poder informar essas informações de recolhimento, né? Então, através de cada parte ali da decisão do juiz que há algum tipo de encargo e esse encargo é sobre determinada coisa, eu vou ter um código. Por isso, tantos códigos, né? Assim como tem no recolhimento de INSS, onde você recolhe a parte patronal, a parte de... Ali dentro da parte de terceiros, você vai segregar o que é Senai, o que é Senac, o que é Intra. Aqui também funciona na mesma sistemática. Eu quero confirmar com vocês, clientes, se a apresentação está legível. Caso aqui para mim está tudo legível, tá bom? Caso para vocês não estejam, pode ser talvez o monitor ou a internet, tá bom? Tá bom, beleza. Danúbia, acredito que talvez seja o seu sistema, se você puder dar uma reiniciada ou talvez conferir a internet, tá bom? Mas qualquer coisa estamos à disposição. É que a ferramenta realmente não fica... Depende muito do computador e tudo nesse sentido, tá bom? Bom, vamos continuar. De qualquer forma também, gente, se vocês tiverem algum tipo de imprevisto, está sendo gravado, a gente vai disponibilizar para todos vocês também. A página em si também está disponível para vocês verem junto comigo no computador de vocês, tá bom? Caso vocês precisem, quer acompanhar até por dentro da própria página, para ajudar vocês, eu vou mandar o link da página aqui no chat, e aí vocês podem acessar junto comigo, se vocês quiserem. Ó, eu vou colocar aqui no bate-papo, e aí vocês podem clicar e acompanhar comigo, tá bom? Beleza, vamos lá então. E aí, gente, então dentro da DCTF Web vai ter todos esses códigos. Volume de trabalho, né, que a gente fez só um comparativo, a gente entende que com o envio das informações do 2500 e o valor e a discriminação de cada pagamento no 2501, ele vai gerar uma quantidade maior de esforço, no sentido de
mandar as informações e também no sentido de volume de trabalho, de arquivo, né? E aqui, ó, aqui embaixo tá para vocês o Manual de Orientações da DCTF Web de 2023. É um hiperlink que vocês podem acessar e vocês conseguem ser redirecionado para o manual e consultar lá todas as informações referente a esses códigos e tudo mais. Tá bom? Ele leva vocês para o gov.br lá da Receita Federal. Início dos eventos. Aqui está uma polêmica, né? Porque, como eu falei para vocês, os envios iam ser iniciado ali em meados de janeiro, assim, quando entrou em produção a versão do E-Social 1.1. Porém, né, acabou sendo postergado para abril, que também não aconteceu. E aí, agora nós tivemos uma publicação do Manual do E-Social agora no dia 10, que nós, aqui a TOTUS noticiou no blog fiscal, a gente sempre noticia essas novidades do E-Social, do governo para vocês. Eu vou mostrar onde vocês podem ver de forma certinha para os clientes novos. E os antigos eu tenho certeza que estão acompanhando, né? O blog fiscal. Brincadeiras à parte, mas acompanha, porque é muito, muito interessante. Nós fazemos um mapeamento rigoroso e diário para deixar vocês sempre atualizados. Então, vamos lá. Tá, e quando que vai começar os eventos do processo trabalhista? Então, conforme o Manual de Social publicado com atualizações no dia 10 de abril, segunda-feira, o início está para o dia 1 de julho de 2023. Então, todo o processo que teve ali o seu trânsito em julgado, decisão proferida e gerou o fato gerador para o envio do evento, a partir do dia 1, ele tem que ser enviado através do E-Social, através da família 25 de processo trabalhista. Nós tivemos uma publicação da Receita Federal, através da IN 2139, também agora no começo do ano, falando sobre as informações de DCTF Web. Então, em julho, vocês já vão conseguir transmitir as informações da DCTF Web de processo trabalhista e também as informações do E-Social, que, na verdade, né, como nós sabemos, as informações do E-Social alimentam a DCTF Web. Aconteceu que só a publicação dos períodos do fato do que entra em produção cada coisa foi separada. A DCTF Web e Receita Federal publicou antes do E-Social, mas ambos vão entrar em julho, tá bom? E aí a notícia, vocês podem consultar também aqui embaixo no nosso painel do blog. Eu vou mandar para vocês aqui, onde vocês podem consultar, tá bom? Na verdade, tem na página, não, quero que vocês entrem junto comigo. Ó, antes de chegar lá, eu quero mostrar para vocês também uma outra ferramenta que nós disponibilizamos para vocês, clientes, poderem estudar o layout. Porque, como eu falei, é muito importante a gente entender o que é, como é que funciona os eventos para poder fazer a transmissão de forma regular. Embora a gente tenha nossos produtos maravilhosos para ajudarem vocês no dia a dia. Aqui nós temos o layout do E-Social transformado em Excel, tá bom? Para vocês poderem baixar e conseguir ali estudar o campo a campo dos eventos do E-Social do 1.1 e dentro, obviamente, está os eventos do processo trabalhista. Basta vocês clicarem aqui nesse hiperlink ou aqui na imagem mesmo, vocês vão ser redirecionados para a nossa página central das informações de E-Social. Aqui em layouts, vocês conseguem acessar as informações para baixar, tá? Ó, versão simplificada do 1.1 e até do 1.0 também, que é a versão anterior. Porém, nosso foco é na 1.1, onde está os processos trabalhistas hoje. Vocês vão baixar um arquivo em Excel que foi preparado para vocês estudarem, tá bom? Então, fiquem à vontade, é uma outra ferramenta que a TOTUS disponibiliza para vocês, clientes. Linha do tempo do E-Social, outro ponto bem importante. Então, aqui eu quero que vocês observem comigo como que o E-Social ele vem, né, avisando, falando sobre a entrada do processo trabalhista desde agosto de 2022 de forma oficial. Então, lá no dia 22, eles publicaram, né, o manual dos eventos de processo trabalhista, aí eles foram atualizando, aí eles foram retificando a versão beta, aí eles atualizaram o MOS, aí prorrogou lá em janeiro, né, lembra aqui, ó, ia entrar em janeiro, aí foi prorrogado, aí eles
adequaram a DCTF Web para receber as informações referente a processo trabalhista em janeiro. Em janeiro também foi publicado o módulo do web, né, o módulo web para processo trabalhista no portal do E-Social, como eu falei para vocês, né? A gente pode mandar tanto para o web service através dos produtos, como também por dentro do próprio E-Social através do portal. Aí nós tivemos aqui, depois da publicação em março e abril, aqui, inclusive, vocês têm acesso ao blog, tá? Para vocês verem como a gente acompanha e coloca na linha do tempo. Então, abri aqui as duas últimas, março e abril de 2023. Vocês podem ver, ó, que no dia 30 de março, ele adiou o processo, né? Eles colocaram a DCTF Web, mas não trouxeram de forma completa a informação referente ao social, né? A Receita adiou a DCTF Web e o governo, aí a parte trabalhista ainda não se manifestou. Porém, como eu falei, agora no dia 10, né? Vocês podem ver que a gente publicou aqui, ó. No dia 10 a gente publicou um manual que veio com algumas alterações em alguns eventos, entre eles 2200, que é o de folha, rendimento da remuneração, 2210 ali também. Aí aqui nós temos aqui o 2240 e o 2500 com a parte de processo trabalhista, tá bom? Aí aqui a gente colocou para vocês, lá dentro do manual, destacado em verde, está a informação que todo processo trabalhista deve ser informado nos eventos 2500, 2501, assim por diante, as decisões que transitarem em julgado a partir do dia 1 de julho de 2023. Ok? Então, está publicado. Para consultar o manual e as alterações em verde, basta vocês clicarem aqui no Hyperlink, que vocês vão ser redirecionados. Então, por isso que é importante a gente consultar sempre o blog. Tá? O blog está aqui, ó. Vocês conseguem filtrar ele por categoria. E aí vocês conseguem acessar, tá bom? Toda a parte de aqui o blog fiscal clientes, todas as notícias relacionadas a obrigações ao todo, né? Tanto trabalhista, contábil, fiscal, vocês podem estar consultando. Então, por exemplo, ó, nós publicamos isso aqui ontem, hoje já teve publicação do time fiscal. E assim por diante. Como eu falei para vocês, o mapeamento ele é diário e para poder deixar vocês atualizados. Voltando para nossa página. Aqui também está os TOTOS Responde, então caso vocês tenham curiosidade de ver os TOTOS Respondes anteriores, né, a grade e assim por diante, vocês podem consultar. Nós vamos atualizar, assim que nós terminar a bateria de eventos com todas as linhas dessa segunda rodada, vamos colocar aqui no link também para ficar mais prático para vocês, mas também pode ser consultado, né, entrando no nosso conteúdo, vídeos, como eu falei para vocês, lá vocês conseguem ver todos os vídeos também. Então, né, material para estudar, se manter atualizado, está sempre disponível. Aqui nós fizemos um mini tópico falando sobre o módulo do web trabalhista também, para quem quiser ver, entender melhor, tá bom? Aqui tá os hiperlinks tanto da parte do MOS, do próprio portal do módulo trabalhista, do manual de processo do módulo trabalhista, né? Porque ele saiu um módulo isolado com as informações referente ao processo trabalhista web. Então, o manual disponibilizado pelo governo traz prints de como é que funciona dentro da plataforma, toda a parte do passo a passo. Tem aqui para vocês também. Da linha de produto, né? Já já o Thiago Viana vai entrar para demonstrar para vocês informações referente ao produto DataSul, que foi adequado para receber as informações de processo trabalhista. Nós mapeamos aqui como é que os produtos estão se comportando. Então, nós temos aqui o Proteus, nós temos aqui o RHRM, e no caso aqui nós temos o módulo HCM DataSul, dos clientes que vão enviar através do Midor ou através do módulo HCM ou do TAF também, tá bom? Que é a automação fiscal, módulo de automação fiscal. Fiquem à vontade também para entrar nas páginas centralizadoras dessas linhas, né? Aqui abaixo também tem os botões, onde vocês conseguem acessar aqui a página do DataSul sobre as informações de produto. E aqui no finalzinho, para encerrar, vocês têm as partes que nós fizemos um carrossel com todas as notícias que foram saindo, né, referente ao mundo aí de obrigações com o governo. Então, por exemplo, aqui está a do social atualizado, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, além de consultar lá, vocês conseguem consultar por aqui também, é uma outra porta de entrada para o blog.
ok? Então, esse aqui é o espaço legislação. Essa página ela é completa para vocês estudarem referente aos eventos, entender os conceitos e as diferenças entre eles, CFIP, social, entender o que é social. Dividam essas informações com as áreas que vocês trabalham. Acho que quanto mais a gente... Conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais, melhor. Agora eu vou passar para o Thiago, que vai falar sobre produto com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar no chat. Nós vamos respondendo na medida do possível, tá bom? No final também, a gente apresenta para vocês aonde vai ficar gravadas as informações para vocês consultarem depois. Certo? Ti, tá por aí? Oi, Dan, tô sim. Tá me ouvindo? Tô sim. Estamos te ouvindo. Bacana. Vou passar para você a apresentação da tela, tá? Tá bom. Tá vendo aí, Dani? Da minha tela? Sim, estamos sim. Slide? Pode seguir tranquilo. Tá bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Viana. Eu faço parte aqui do time de desenvolvimento do produto HCM. Tá? E hoje eu vou dar uma passadinha aqui com vocês, né, sobre o que a gente fez aqui na nossa parte de desenvolvimento para atender aí a demanda relacionada ao processo trabalhista. Qualquer dúvida pode ir colocando ali no chat, que a gente vai respondendo, e no final, sobrando tempo, a gente faz algumas respostas ao vivo, tá? Bom, vamos começar. Bom, a minha parte aqui da agenda, né, eu vou demonstrar para vocês uma parte, né, a parte em si do processo trabalhista, então a tela que a gente desenvolveu para a entrega da obrigação, e também comentar um pouquinho ali sobre a nossa documentação. Antes de começar, né, mostrando ali a tela, só para a gente, né, saber um pouquinho sobre o fluxo, né, como que é hoje, como que foi desenvolvido. Tá? Então, hoje, os nossos produtos, né, de RH, eles chamam a nossa tela, né, de cadastro de processos trabalhistas. Então, a gente chama aqui internamente como tela de POI, né, por causa da tecnologia. Tá? Então, é a nossa tela de cadastro de processos trabalhistas. E, através dessa tela, é onde é feita toda a parte de comunicação, tá? Com o governo. Então, toda a parte de comunicação, de envio das informações, sejam elas inclusão, alteração, exclusão, é feita através de API. Tá? Então, tudo que é feito na tela é gerado ali, né, é salvo a informação para depois ser processada e colocada ali no nosso monitor, monitor do e-social, tá? Para envio. Uma coisa que é importante, né, aqui que a gente só frisa, né, que para todos os nossos produtos de RH, né, a gente continua utilizando, tá, nossas filas de eventos, tá, que existe nos nossos produtos de folha de pagamento, para o envio dos eventos 2500, 2501 e 3500. Bom, começando aqui um pouquinho, né, já mostrando aqui a nossa tela referente ao cadastro de processos trabalhistas, essa tela ela é dividida em dois menus. Então, a gente tem o primeiro menu aqui, né, a parte de cima, que é a parte do 2500 propriamente dita, e a parte mais abaixo, o menu abaixo, que é referente à parte de tributos. Tá? Vocês vão ver que aqui a gente já consta algumas informações de processo, tá? Essas informações, elas constam aqui porque é um ambiente nosso de teste, né? Que a gente gerou a imagem. Mas para vocês, né, no momento que vocês estiverem ali fazendo a primeira inclusão, algum cliente que ainda não fez, não utilizou essa tela, não fez nenhuma inclusão, essa parte de baixo aqui, ela vai estar vazia, tá? Então, após incluir um processo, depois que é feito toda a parte de salvar esse processo, a gente vai listando aqui na parte de baixo todos os processos, com os números, né, e o CPF dos trabalhadores que estão relacionados a esse processo. Tá? A tela em si, a gente chama ela, né, ela foi disponibilizada ali para os clientes do DataSul a partir das versões 2205.11, 2209.6 e 2301.1. Tá? Vocês não precisam ficar preocupados em salvar ou, né, ou anotar essas informações, porque depois, quando eu for passar ali na parte de documentação, a gente tem toda essa informação também na nossa página de documentação. Beleza?
A nossa tela de processos trabalhistas, então, no momento que a gente chama ela, então a gente pode chamar ela, fazer ali a pesquisa como processo trabalhista, ou, como alguns clientes já estão mais acostumados, no DataSol a gente tem bastante costume, FP, o código, o código da rotina, que a gente chama como nome, FP, ST, sempre com um código que se referencia a essa rotina. No caso da tela de processos trabalhistas, o nome da rotina é um pouquinho diferente. Tá? Por ser uma tecnologia nova na parte de POI, o nome dela ficou como HTML. Labor-process. Isso também eu vou passar depois, na hora que a gente estiver demonstrando a documentação, essa informação também tem lá, tá? O passo a passo de pesquisa, como é que faz todo o acesso à tela. Então, inicialmente, quando a gente chama a tela, a gente vai ter essa visão, e para um cliente que está iniciando, ainda não fez nenhum cadastro, ele começa toda a parte de trabalho clicando aqui através do botão Incluir Processo. Tá? A tela do 2500, a gente separou ela em 6 grandes blocos, vamos dizer assim. Então, a gente pegou a informação conforme o layout do e-social, para trazer isso uma forma de preenchimento em tela. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tem a parte de identificação do processo. Tá? Então, nessa parte aqui é onde a gente coloca as informações relacionadas ao processo judicial, como, por exemplo, a origem do processo, o número do processo, o CNPJ ou CPF, que se referencia à empresa que se referencia a esse processo. Tá? Mais as informações ali de data da sentença, o F, o código do município, tá? Porque para o e-social é enviado o código do município e a identificação da vara. E aí a gente habilita aqui o botão salvar. A próxima tela que a gente tem é a parte de identificação do trabalhador. Nessa tela, a gente vai trazer aqui, onde a gente vai fazer o relacionamento daquele número do processo com o trabalhador, Então, a pessoa que entrou com essa ação. Tá? No caso aqui, a gente tem o número de um CPF fictício, e a data, algumas informações como nome e data de nascimento. Outra informação que também pode ser inclusa nessa tela é no caso das informações de dependentes. Tá? O porquê disso? Em alguns casos de processo, é informado ali os dependentes da pessoa que está atuando nesse processo, para depois ser usado ali nas questões de imposto de renda. Beleza? E uma terceira tela, que é a parte de contrato de trabalho. Tá? Nessa parte de contrato de trabalho, aqui a gente vai sempre demonstrar qual o contrato, as informações do contrato de trabalho. Então, é propriamente dito aqui a relação do empregado com o empregador. A gente lista aqui, quando a gente tem já um contrato de trabalho para esse processo, então ela vem listada aqui a informação. Quando não se tem essa informação, a gente sempre vai começar aqui pelo botão Incluir Contrato de Trabalho, tá? Para fazer a inclusão das informações, que aí são basicamente a parte mais grossa, de informação de campos. Tá? E uma vez que a gente salva essas informações, a gente depois traz um resumo, aqui em tela, apresentando, mostrando qual é o tipo do contrato, qual que é o indicativo do evento, se foi um reconhecimento de categoria, um reconhecimento de natureza, um reconhecimento de desligamento. Quando a gente dá, então, aqui um incluir, tá, contrato de trabalho, que vai ser, acho que a maioria dos casos, para quem ainda não chegou a testar ou não chegou a mexer na tela, a gente vem aqui para uma outra parte, que são outros 3 grupos de tela, tá, onde a gente tem as informações gerais, informações complementares, e aqui está um pouco em cinza, porque aqui eu já vou explicar essa funcionalidade que a gente tem na tela, tá, que é informações de vínculo. Tá? Então, o que a gente tem aqui na parte de informações gerais? Aqui a gente vai transcrever as informações referentes ao contrato de trabalho da pessoa,
Se ela possui já uma informação no evento 2190, 2200 ou 2300, né? A data de admissão, se é um caso de reintegração, questão de matrícula, se é um reconhecimento de natureza da atividade. Então, são informações que ali no processo ele já vai ser apresentado, né? No momento que a gente, né, que opera no RH, recebe o processo, essas informações já vão constar no processo. Tá? Além disso, a gente vai ter também a identificação do estabelecimento, tá? E também aqui a parte onde a gente coloca as informações de períodos e valores decorrentes ao processo trabalhista, tá? Que ainda não foram declarados ao social. Então, a competência inicial, a competência final e a repercussão desse processo. Por que eu comentei aqui sobre a que está em cima, tá? Para que a gente evite preenchimentos desnecessários ou preenchimentos indevidos relacionados à parte de informação, na parte de informação de vínculo, a gente tem uma inteligência aqui na tela que leva em consideração, né, o tipo do contrato, se possui ou não, né, ali um evento já enviado, seja um 2190, 2200, 2300, né, quando você coloca aqui sim ou não, mais as informações de matrícula e código de categoria. Tá? Então, dependendo da informação que for preenchida nesses campos, a gente vai habilitar ou não a informação do vínculo. Tá? O porquê disso? Porque uma vez que a gente já tem ali a informação enviada no 2190, no 2200, no 2300, a gente não tem a necessidade de transcrever novamente essas informações. Tá? E aí, né, a gente tem aqui o botão fechar e salvar. Então, uma vez digitadas as informações aqui, a gente pode ir clicando aqui no botão salvar para ele ir salvando, né, as alterações, as inclusões que a gente vai realizar. Continuando ainda, né, aqui na tela, na primeira tela, a gente também vai ter as informações aqui de identificação do período, né, onde a gente tem aqui os períodos existentes para pagamento, as questões de categorias existentes. Então, essa parte aqui é bem utilizada no momento em que tem ali uma necessidade, né, de reconhecimento judicial, né, sobre a categoria do trabalhador, e também a parte de cadastro de vínculos, tá? Que vai estar na próxima tela aqui. Então, que eu já vou passar. Mas o que é importante a gente sempre, que a gente está alertando, né, os nossos clientes. Todo o preenchimento desses grupos de campos, eles são feitos através do botão, né, desses botões incluir período, incluir natureza e incluir vínculos, tá? Que é passando aqui, ó, incluir vínculos, tá? Então, o porquê disso? Porque há informações aqui que, por exemplo, não são obrigatórias, né? Dependendo do tipo de processo trabalhista, dependendo do tipo da categoria, há informações que não são obrigatórias. Então, para a gente não deixar a tela, né, muito poluída, com muita informação, muito extensa, né? Então, essas informações, elas só vão ser apresentadas se a gente tiver, de fato, os campos, né, para preenchimento, se esses campos tiverem, de fato, algum conteúdo, né? E se tem a necessidade de fazer esse preenchimento, a gente vai clicando nos botões de incluir, né, para que seja possível a gente abrir os campos para preenchimento. Passando um pouquinho aqui, a gente vai para a nossa segunda, né, tela aqui dentro da parte de contratos de trabalho, onde as informações complementares. Aqui, basicamente, a gente vai ter a informação, né, do CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, a natureza da atividade desse trabalhador, se é urbano, se é rural, né? No caso de trabalhadores sem vínculos, né, a informação do término desse contrato, e as remunerações existentes, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que, referente ao contrato desse trabalho, né, as remunerações referentes a esse contrato de trabalho, como data, o salário base, unidade aqui, se é valor, se é por hora, né, se é fixo, né, também são inclusos através do botão incluir complemento do contrato. Então, mais uma vez, uma atuação na tela, né, para que ela fique ali reduzida, para que só tenha necessidade de apresentar os campos, né, que de fato tem uma certa obrigatoriedade dentro do e-social. E seguindo aqui, né, no caso, informações de vínculo.
Tá? Na parte de informações de vínculo, é como eu disse, né, só vai estar habilitada, né, dependendo da informação, do conteúdo que a gente colocou naqueles 4, 5 campos iniciais aqui nas informações gerais, essa tela ela vai ser habilitada para preenchimento. Então, aqui é onde a gente coloca o tipo de regime trabalhista, o tipo de regime previdenciário, a data de admissão, a duração desse contrato de trabalho. No caso de sucessão de vínculo trabalhista, né, então tem aqui o grupo para informação da sucessão de vínculo trabalhista e as informações sobre o desligamento do trabalhador. Tá? Além disso, a gente tem também aqui uma opção de observação, porque pode ter ali dentro do processo trabalhista, né, alguma observação que o juiz prescreveu, que determinou ali. Então, tem um campo aqui onde é permitido fazer a inclusão de observação. Tá? Ele é um campo texto ali onde a gente pode colocar ali digitação de vários caracteres. Uma vez digitado todas as informações, né, então a gente habilita aqui o campo salvar e uma vez que essa informação está salva, a gente passa, né, a ter esse processo trabalhista sendo apresentado para a gente ali na nossa tela do 2501. Tá? Então, só passando aqui. Então, uma vez que eu fiz toda a inclusão da parte que tange ao processo trabalhista, esse processo, uma vez que salvo, a informação passa a constar aqui na parte de tributos, no 2501. Né? Aqui a gente tem o mesmo funcionamento, tá, da tela anterior, da tela principal de processos trabalhistas. Então, aqui na parte de baixo, a gente sempre vai listar todos os processos trabalhistas que a gente tem já digitados, tá? E no caso de uma primeira inclusão, fica vazio, essa informação aqui embaixo, e a gente vai fazer aqui através do botão Incluir Tributos. Tá? Nesse momento que a gente clica aqui no botão Incluir Tributos, a gente passa aqui para fazer a consulta do número do processo e o mês e ano em qual é a devida obrigação a ser paga, dessa parcela desse processo trabalhista. Tá? Então, por exemplo, se um processo trabalhista ele foi parcelado, o juiz determinou sobre o parcelamento desse pagamento, é através daqui que a gente vai fazer todo esse controle. Tá? E aqui a gente já traz também a informação de qual que é o trabalhador associado a esse processo. Tá? Um ponto importante que a gente tem alertado os clientes aqui, já me antecipando sobre aqui o 2501, é sobre essa parte aqui, ó, o campo OK. Tá? Vocês estão vendo que ele está com um tiquezinho verde aqui, como as informações estão preenchidas. Tá? Se a gente tiver alguma coisa, algum campo que não é obrigatório, algum campo que faltou conteúdo e ele é obrigatório para o social, para alertar os clientes de que não vai ser gerado, por exemplo, o gatilho para a geração do evento 2501, a gente vai deixar aqui com um xizinho em vermelho. Tá? Então, toda vez que eu tiver aqui um x em vermelho, quer dizer que eu tenho alguma coisa que não está preenchida, ou falta preenchimento relacionado a esse processo trabalhista, e por isso a gente não gera o gatilho. Tá? O porquê disso? Para evitar que a gente fique gerando ali na fila, no monitor do social, eventos e depois o governo acabe rejeitando. Então, assim, os campos, a gente já tem um tratamento referente aos campos que são obrigatórios e que são os campos opcionais, de acordo ali com o que diz o layout do social, uma pré-validação. E passando ali, quando a gente dá um editar, então, estou voltando um pouquinho aqui, quando a gente vem aqui em editar, então eu tenho aqui a referência de qual que é o meu CPF, qual que é o trabalhador, o colaborador referente a esse processo. Clicando aqui no caso de editar, vai permitir que eu faça inclua a informação sobre a identificação dos períodos e bases de cálculo dos tributos e a parte de informações do imposto de renda. Tá? Então, aqui na parte de identificação dos períodos e base de cálculo dos tributos, a gente vai sempre ter o mês, o ano e mês de referência,
o valor, né, o valor base das contribuições previdenciárias mensal e de 13º, assim como também a parte mensal e de 13º para imposto de renda. Mais abaixo a gente tem aqui também, né, a opção da inclusão das contribuições sociais, tá? Então, seguindo aquele mesmo padrão, né, as informações elas são incluídas, né, para que não fique aquele monte de campos sendo trazido, né, apresentado aqui na tela. Então, a gente clica aqui em incluir contribuição social para fazer o preenchimento, tá? Assim como a parte dos períodos cadastrados. Tá? Então, toda vez que eu cadastrar aqui um período, né, e qual a base, né, dessa contribuição, seja ela mensal, mensal sobre 13º, parte de rendimento tributável de IR e de tributável de IR de 13º. Tá? E aqui é um grid, tá? Então eu consigo colocar mais de um período. Tá bom? E aí a gente vai salvando essas informações, né? Então é sempre importante que fez o preenchimento, clicar aqui no salvar para que seja salvo aqui o conteúdo daquilo que você digitou na tela. Tá? E passando aqui, né, para a tela da parte, né, das informações do imposto de renda, é aqui onde a gente tem as informações dos tributos, né, para o trabalhador, né, relacionados ao imposto de renda propriamente dito. Tá? Então é aqui onde vai ser detalhado, né, toda a informação sobre a contribuição do imposto de renda desse trabalhador. Tá? E aí, mais uma vez, a gente tem, né, aqui um grid, né, onde eu vou informando, né, selecionando aqui pelo código da Receita e o valor e vou dando a salvar. E aí ele vai alimentando aqui um grid com toda a informação que eu vou cadastrando. Terminei, né, de fazer toda a digitação, clico em salvar, né, e aí a gente faz uma validação para a posterior geração do evento ali na fila de eventos, tá? Do monitor do E-Social. Algumas coisas importantes, tá? Que a gente tem frisado bastante com os nossos clientes, tá? Os eventos que a gente contempla na nossa tela de processo trabalhista, eles são os eventos 2500, 2501 e 3500, tá? Então, no caso de uma exclusão, por exemplo, de um 2500, a gente tem que sempre lembrar sobre o desempilhamento, tá? O que é o desempilhamento? Caso eu tenha ali informado algum 2501, né, eu só vou conseguir realizar essa exclusão do 2500 se primeiramente eu realizar a exclusão do 2501, tá? E aí, Thiago, como que é feito essa parte de exclusão? Tá? Então, eu só vou voltar um pouco aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente faz essa exclusão. Toda a parte de exclusão, seja aqui do 2501 ou do 2500, a gente sempre vai ter, vocês vão perceber que a gente tem esses 3 pontinhos na tela. Tá? Esses 3 pontos aqui é onde permite a gente fazer uma edição e fazer uma exclusão. Tanto para o 2500 quanto para o 2501. Tá? Então, o que é importante? Eu já tenho cadastrado um processo trabalhista e também já tenho ali cadastrada a parte de tributos, né? Vou cadastrar, preciso excluir esse processo trabalhista, porque, né, fiz um cadastro errado, era um processo que não precisava ser enviado, não estava dentro do prazo, né, que o governo estipula ali para início da obrigação, né, do envio, e eu não preciso mandar essa informação para o RET, né? Então, lembrar sempre de vir desempilhando. Se eu já fiz um 2501, faço primeiro a exclusão desse 2501, para depois eu seguir com a exclusão do 2500. Tá? Algumas questões referentes a validações, tá? Esse é um processo que ele é desvinculado do produto, tá? Então, ele não são exibidas informações cadastradas no produto. Então, por exemplo, Thiago, eu tenho lá o nome do funcionário, eu tenho o CPF do funcionário, isso a gente já não busca no cadastro do funcionário? Não, hoje a gente não busca essas informações, tá? Então, hoje essas informações elas têm que ser digitadas, tá? Isso para todas as nossas linhas de produto. Não haverá validação com os eventos relacionados à admissão, ingresso de um empregador, servidor, alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos, desligamentos, entre outros. O que a gente está dizendo aqui basicamente? Né? Toda aquela parte de eventos que a gente hoje já tem dentro do E-Social, que já é enviado ali, né, periodicamente, não existe uma validação referente a isso.
Tá? Então, por exemplo, eu cadastrei um processo aqui e falei lá no momento que eu cadastrei o processo que o meu funcionário, ele tem lá, eu já tinha disparado um 2200 dele, mas na verdade eu não disparei, eu não tenho esse 2200 lá no ambiente do RET. A gente vai validar isso? Não, tá? Então, assim, não tem essa validação, então a gente não faz essa checagem, e isso fica ali na mão da pessoa que está digitando. Regra de negócio. Então, esse é um processo que não possui regra de negócio atreladas. Tá? Então, assim, é uma digitação em tela e a gente não vai ter a vinculação com regras de negócio de produto. Sincronização com a folha de pagamento. Né? A gente não tem também integração com a folha de pagamento. O porquê disso? Né? Hoje, as informações de processo, né, elas são específicas ali, muitas vezes referente a um período, e não tem como a gente ficar consultando histórico da folha de pagamento, o que foi pago, o que deixou de ser pago para o trabalhador. Tá? Então, as informações que estão digitadas na folha, ali, para possível depois integração com parte fiscal, geração de títulos, é tudo feito de forma separada. Tá? Cliente TAF Full, né, também tem acesso à nossa tela de processos trabalhistas, tá? Tanto do 2500 quanto do 2501. Tá? Então, clientes que utilizam Midway quanto TAF Full. Ok? Passando um pouquinho agora sobre a documentação. Tá? Aqui na parte de documentação, deixa eu puxar aqui. A gente tem uma página centralizadora nossa, onde a gente tem colocado toda a nossa informação aqui sobre a parte de processo trabalhista, tá? Para nossas 3 linhas de produto. Então, aquela informação, né, onde eu, né, de pré-requisitos, né, onde eu falei sobre quais a partir de que foi. O seu áudio tá dando umas travadas. Vê se está melhor agora, Dan. Agora Melhorou? Melhorou. Só tá dando umas travadas de vez em quando e tá com um eco no fundo. Tá, pode ser aonde eu tô sentado aqui na TOTUS. Aqui. Mas eu já tô até no cabo de rede. Mas qualquer coisa me dá um toque, que aí eu tento depois ver se eu conecto no Wi-Fi, tá? Tá bom. Então aqui a gente tem a parte, né, de informações referente a quais as versões, qual foi o pacote de expedição, né, disponível nessa versão. A gente já tem, tá? E é importante trazer aqui para vocês, teve uma expedição no dia 31/3, onde a gente teve uns ajustes importantes relacionados até a parte de validações de tela e validações de campos. Tá? Então, dia 31/3 teve ali uma expedição, a expedição contínua do DataSul, tá? Então já está liberado com algumas melhorias que a gente fez ali no processo, tá? Para facilitar ali o preenchimento para os clientes. Mais abaixo aqui, a gente também tem a informação meio que um passo a passo, né? Então, como eu faço esse acesso, né, ali pelo DataSul, o nome, né, da rotina, então, como eu comentei, né, geralmente a gente sempre está acostumado ali chamar FP 9850, FP 9840, FP 0020. Então, aqui é o nome, né, da nossa rotina, para, né, quem está mais acostumado, tem o costume de chamar diretamente, ou pode fazer, né, a pesquisa ali por parte de processos trabalhistas e social, que também já encontra. E a gente tem aqui as informações relacionadas também à parte de cadastro, né? Então a gente traz aqui uma explicação do que é a tela, né? O que a gente tem de informações, o que são cada campus, né? Que estão liberados na tela. Isso tanto para a parte do 2500 quanto a parte do 2501. Tá? Então, essa documentação, ela também já está até disponível aqui no material que a gente disponibilizou, tá? Na parte de documentos aqui da sala. Ela está mais ali para o final. Então, a gente tem 3 links de documentação. Então, para o caso de DataSul, né, é só clicar no link ali do DataSul, que já vai ser direcionado para essa nossa página centralizadora. E também aqui falando um pouquinho sobre a questão de exclusão, né? Como é que é feita a parte de exclusão, seja de um 2500, um 2501, né? E frisando aqui, né, sobre o que eu comentei,
né, o desempilhamento. Né? Então, se eu vou excluir lá um 2500, então a gente está seguindo a regra de exclusão, né, conforme layout social, e aí essa exclusão ela é feita ali a partir do desempilhamento. Então, se eu vou excluir um 2500, eu preciso não ter um 2501. Né? Se eu tiver, eu preciso primeiro excluir ele para depois eu seguir com a exclusão do 2500. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem aqui. Então, aqui só voltando, tá? Então, a gente tem aqui para 3 linhas de produtos, tá? Então, aqui da DataSul, a gente tem acesso ali à documentação que eu estava apresentando agora, que é a nossa página do TDN. E agora a gente fica aberto a questões de dúvidas para a gente respondendo ali via chat. Beleza? Eu vou dar uma olhada aqui no chat e aí eu vou dando uma passada no que já foi perguntado e respondendo aqui algumas questões, tá? Só um minutinho. Enquanto você mostra, eu vou abrir o espaço, tá? Tá bom, beleza, Dani. Enquanto você olha as perguntas. Perdão. Vamos lá. E vai analisar e vai direcionar. Vai atrasar mais coisa. Bom, enquanto o Thiago vai olhar algumas perguntas de vocês, eu vou mostrar para vocês aqui do blog fiscal, que apareceu algumas perguntas. Então, aqui, um atalho para vocês acessarem o blog, aqui na página inicial do espaço de legislação, basta vocês descerem. E aqui, ó, ver site, tá vendo? Ó, destaques do blog. Vocês vêm aqui, clica visite o site, aí vocês conseguem ter acesso ao blog, tá? É só para retificar uma informação, aqui o evento, um dos eventos que foi atualizado na versão do Manual de Social no dia 10 de abril de 2023, foi o 2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, tá? Estava com o nome incorreto, já foi ajustado. Para complementar essa informação. E também, mais uma vez, aqui fica disponível para vocês aqui no carrossel a página de Social Processo Trabalhista, tá bom? Aqui embaixo tem as informações também. E aí, eu queria mostrar para vocês onde fica a grade dos próximos eventos. Nós vamos ter alguns eventos também para a DataSul. Eles ficam aqui no TOTS Responde. E aí vocês conseguem se inscrever, tá bom? Aqui abrindo as caixinhas do mês e participando aqui através do link de inscrição, tá? Como vocês fizeram para chegar aqui hoje, vocês fazem o mesmo processo, o mesmo procedimento que vocês participam dos próximos eventos de RH. Ok? Se você quiser começar, Thiago, já pode começar, tá bom? Beleza. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, referente, esse processo tem que ser feito a cada mês, caso o processo for parcelado? Acho que você está falando ali da parte do 2501, né, Ana Paula? As informações você até pode digitar, tá? Deixar ali digitada, mas assim, o disparo dessas informações, elas são feitas mensalmente, tá? O porquê disso? Porque com a entrada, né, a entrada futura do processo trabalhista e também da parte da TCTF Web, toda a parte de R, elas não estão vinculadas, tá? Então não tem como mandar a informação de um processo como um todo, né, e o governo ir trabalhando isso ali e separando. Então essas informações, elas vão ser ali, precisam ser mandadas mensalmente, tá? Uma pergunta do Eduardo aqui também sobre por que decidiu não validar com os dados de funcionários já cadastrados no HCM. No começo do projeto, Eduardo, a gente tinha, né, pensado sobre essa questão de buscar essas informações, só que assim, o layout, né, ele veio sofrendo algumas alterações, tá? Referente o que o governo publicou, né, oficialmente, e para nós, empresas que fazemos parte ali, né, do grupo piloto, né, para desenvolvimento. Tá? Então, isso foi uma das questões assim, que a gente tinha alguns retrabalhos, né, que teriam que ser feitos. Então, para evitar essas questões de retrabalhos,
né? E até para não trazer ali informações que o governo pode mudar de uma versão para outra, né? E isso meio que impactar diretamente, né, na informação a ser enviada para o social, foi tomada uma decisão de digitação. Aqui, o Renato perguntou, Renato Dionísio, boa tarde. Na parte de info de vínculo, ele vai gerar um 2200 de mudança de admissão, por exemplo? Não, tá? A informação ali, vamos pensar que é referente à parte de processo trabalhista, tá? Então, se a gente tem ali, por exemplo, um processo onde o juiz determinou que teve uma mudança nas questões de admissão, a gente já tem todo esse tratamento lá na parte do 2200. Tá? Aqui a gente só está entregando, né, para o governo a parte de informação do processo trabalhista, mandando essa informação para o governo para que ele possa posteriormente fazer as validações. Mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Enviar pelo monitor do e-social no FP 9850, quando finalizado... Você diz em que momento, Ana Paula, que isso fica disponível? Então, assim, no momento que a gente faz tanto o 2500 quanto o 2501 ali, quando a gente dá o salvar, né? Então, assim, a gente tem lá, por exemplo, o 2500, a gente tem 6 telas dentro do processo trabalhista, né? Quando a gente faz o salvar, que seria o último salvar, é onde a gente faz toda a parte de validação de campos e tela para disparar a mensagem para o monitor. Tá? Então, não vai ser, não ficamos disparando ali, né, cada vez que você apertar ali um salvar, vai acabar populando ali sua fila de eventos, porque vai ter informações incompletas. Tá? Então, a gente dispara quando tem ali o mínimo de informação obrigatória, né, perante o layout do social, a gente faz o disparo ali para o monitor de eventos do social. Na sucessão de vínculo, o Renato Dionísio, na sucessão de vínculo trabalhista, o que seria, o que deve colocar? A parte de sucessão de vínculo trabalhista, pelo que eu lembro ali, ela está muito vinculada à parte de quando a gente tem uma mudança, né, um reconhecimento, uma mudança na parte desse trabalhador, uma pessoa que vai ficar, você acaba assumindo uma posição de um outro trabalhador. Tá? Essa é a parte de sucessão de vínculo. Então, na parte também que eu faço uma mudança, por exemplo, de categoria, então, essa parte de sucessão de vínculo. No MOS e na parte do e-social, eles têm uma regra bem específica relacionada a como seria essa questão de sucessão de vínculo. Tá? Então, tem algumas situações específicas onde essa sucessão de vínculo vai ser informada. Então, não é para todos os tipos de processo, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, atualizar minha tela aqui. Os envios, a Natália Souza, os envios referentes ao processo trabalhista têm impacto no envio do 1299, fechamento dos eventos periódicos, ou eles são independentes? Inicialmente, né, quando a gente tiver ali a entrada da parte desse TFWeb, toda a parte de IR, né, todo esse tratamento, é possível sim que tenha um impacto. Tá? Sobre o fechamento do mês. Tá? Mas isso não quer dizer que você não consiga fechar. O governo ele vai liberar ali algumas mensagens, dar algumas mensagens só de alerta, né? Como ele já faz hoje com algumas partes de alguns eventos, né? Que não está enviado, mas o governo acaba alertando, mas isso não impede o fechamento. O Jorge perguntou ali, caso a empresa tome a decisão de enviar o XML diretamente na plataforma do governo, é possível parametrizar na plataforma para o usuário ter acesso somente aos eventos de processo trabalhista?
Você diz aqui, o Jorge, se vai ter acesso a esse XML, é isso? Ali pela tela em si, a gente não faz assim, a gente não disponibiliza o XML físico, tá? Não sei se vocês utilizam o TAF ou a questão do middleware. Em questão do TAF, é possível fazer a geração do XML, tá? Para que seja depois imputado diretamente no ambiente do governo. Olha, eu não sei se exatamente a pergunta do Jorge seria referente ao acesso credencial dentro do módulo web. Se for isso, Jorge, uma vez que você concede o acesso no módulo web, salvo engano, você consegue definir qual módulo ou CPF em questão vai ter acesso. Se essa pergunta foi essa, que eu também não entendi, tá? Assim, lá dentro da página do E-Social, processo trabalhista que eu compartilhei com vocês, lá embaixo tem no menu, clica em módulo do processo trabalhista e de lá você... Aqui, ó, vou mostrar. Aqui tem o manual, tá bom? E aqui no manual do processo trabalhista você consegue validar as informações de acesso, tá? Ó. Aí você consegue você consegue ter essa certeza por lá, tá? Pelo que eu dei uma passada aqui, eu respondi todas que a gente tem no momento. Estou atualizando ali, tá? Tá bom. Ok, então. Então, acredito que a gente encerra por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido obter mais informações, tirar algumas dúvidas. Provavelmente nós vamos ter mais rodadas de processo trabalhista. Não deixe de seguir nos próximos eventos, tá bom? Participar. Os eventos são para isso mesmo, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E participarem com a gente, tá? A TOTS disponibiliza desse momento para isso mesmo. Vocês conhecerem as partes de produto, conhecer o conceito, visitem a página do E-Social dentro do Espaço de Legislação, o espaço constantemente atualizado. Fiquem de olho na grade de eventos para participar dos próximos e dos outros assuntos também. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigado, time de produto, Thiago, Olavo, Marlon, pela parceria em mais um evento. Qualquer dúvida, a TOTS está sempre de portas abertas e à disposição para ajudar vocês. É uma fase nova do E-Social, vamos aprender, se dedicar, que a gente consegue entregar tudo certinho. Então é isso, gente. Muito obrigado. Thiago, se quiser se despedir. E só antes do Thiago se despedir, você está com o microfone fechado, tá, Ti? A documentação que o Thiago disponibilizou para vocês está aqui na ferramenta, na parte de documentos, tá? Só clicar lá que vocês conseguem baixar o PPT que ele apresentou. Bom, gente, eu queria agradecer, tá? Mais uma vez a participação de todos. E precisando de qualquer coisa, a TOTS está aí disponível, né, nos nossos canais de suporte, para que a gente possa estar sempre aí com proximidade com os nossos clientes. Bem? Isso aí. E uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Mas cá para o Brasil?